Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar a leitura desse livro riquíssimo, Pense em Riqueza, Enriqueça, que está trazendo para nós grande clareza sobre a filosofia do sucesso. E se você ainda não ouviu os dois primeiros áudios, a primeira parte, que é a introdução, e a segunda parte, que é o primeiro capítulo sobre desejo, vai lá, escuta e segue aqueles passos. Existem 6 passos que foi dito ontem para que a gente possa realizar. 6 passos para que você possa verdadeiramente entrar em ação, entrar em movimento e fazer acontecer na sua vida, trazer à existência aquilo que você tanto deseja. Que Deus possa te abençoar nessa manhã e que você possa ouvir atentamente e absorver aquilo que importa para a sua vida, para o seu crescimento, através da leitura de hoje. E hoje nós vamos falar sobre fé, a visualização e crença na obtenção do desejo, que é o segundo passo para a riqueza. Ou seja, qual é o primeiro passo? Você precisa desejar, você precisa ter aquele desejo latente, gritando na sua alma, aquilo que você... A sua mensagem, você quer expandir para o mundo. Então existe algo, um desejo latente na sua alma que você precisa trazer à tona. E como você vai colocar esse desejo em prática? Através da fé. Então a fé é o nosso capítulo 2 de hoje. Vamos lá. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé se mistura à vibração do pensamento, a mente subconsciente capta na mesma hora a vibração, traduzindo-a no seu equivalente espiritual e a transmite para a inteligência infinita, como acontece no caso da oração. As emoções de fé, amor e de sexo são as mais potentes de todas as principais emoções positivas. Quando as 3 se misturam, tem o efeito de colorir a vibração do pensamento de tal forma que ele tem no mesmo instante, alcança a mente subconsciente, onde é transformado no seu equivalente espiritual, que é a única forma que induz uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, estão relacionados ao lado espiritual da humanidade. O sexo é puramente biológico e está relacionado apenas ao físico. A mistura ou a combinação dessas 3 emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente humana finita e o pensamento, a mente humana infinita e pensante e a mente humana da inteligência infinita. Como desenvolver essa fé? Uma afirmação ela permitirá compreender melhor a importância que o princípio da autossugestão assume na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou mesmo monetário. A fé é um estado de espírito passível de ser induzido ou criado por afirmações ou instruções repetidas à mente consciente pelo princípio da autossugestão. Como ilustração, pense no principal objetivo que provavelmente leva você a ler esse livro. A ideia, naturalmente, é adquirir habilidade para transmutar o impulso de pensamento intangível do desejo em seu correspondente físico, que é o dinheiro. Ao seguir as instruções dos capítulos sobre autossugestão, lá no capítulo 3, e da mente subconsciente no capítulo 11, você pode convencer a sua mente subconsciente de que acredita que vai receber o que está pedindo. Sua mente subconsciente, ela agirá de acordo com essa crença, então a transmitirá de volta para você na forma de fé, que é seguida por planos precisos para obter aquilo que você deseja. É extremamente difícil descrever o método pelo qual se desenvolve a fé, quando ainda não existe. Quase tanto quanto seria descrever a cor vermelha para um cego, sem ter nada com que ele compare o que você está descrevendo. Fé é um estado de espírito que você pode desenvolver sempre que quiser após ter dominado os 13 princípios desse livro. É um estado de espírito que se desenvolve pela aplicação e o uso voluntário desses princípios. A repetição ou afirmação de ordens para sua mente subconsciente é o único método de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o significado disso se torne mais claro pela explicação sobre como os indivíduos às vezes se tornam criminosos. Nas palavras de um criminologista famoso,
Na primeira vez em que as pessoas entram em contato com o crime, elas abominam. Se permanecem em contato com o crime por algum tempo, elas se acostumam e suportam. E se permanecem em contato com ele, com o crime, por tempo suficiente, acabam por abraçá-lo e passam a ser influenciadas por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso de pensamento repetidamente transmitido ao subconsciente, ele acaba sendo aceito e convertido em ação pela própria mente, que o traduz em seu equivalente físico pelo procedimento mais prático disponível. E com relação a isso, considere novamente a afirmação: todos os pensamentos que tiverem sido emocionalizados, aos quais se imprimiu emoção, e misturados com a fé, começam imediatamente a traduzir no seu equivalente ou correspondente físico. As emoções, ou a porção de sentimento dos pensamentos, são os fatores que lhe dão energia, que lhe dão vida e que lhe dão ação. As emoções da fé, do amor e do sexo, quando misturadas com qualquer impulso de pensamento, lhe imprimem mais ação do que qualquer uma das emoções que é capaz de forma isolada. Não são apenas os impulsos de pensamento que foram misturados à fé, mas todos aqueles que foram misturados com qualquer uma das emoções positivas ou com qualquer das emoções negativas, que conseguem alcançar e influenciar a mente subconsciente. A partir dessa afirmação, você entenderá que o subconsciente traduzirá no seu equivalente físico um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva, tão prontamente quanto agirá sobre os impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. Isso explica o estranho fenômeno experimentado por milhões de pessoas que a ele se refere como infortúnio, como azar. Milhões de pessoas acreditam estar amaldiçoadas pela pobreza e pelo fracasso devido a alguma força estranha sobre o qual acreditam não ter nenhum controle. São elas que criam os próprios infortúnios por causa dessa crença negativa, que é captada por sua mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Você pode se beneficiar transmitindo para seu subconsciente qualquer desejo que você quiser ver traduzido no seu equivalente físico ou monetário, no estado de expectativa ou crença de que a transmutação vai de fato acontecer. A sua crença, a sua fé, é o elemento que determina a ação de sua mente subconsciente. Nada o impede de enganar sua mente subconsciente ao lhe dar instruções por meio de autossugestão, do mesmo jeito que eu enganei o subconsciente do meu filho. Para tornar esse engodo mais realista, comporte-se ao invocar sua mente subconsciente exatamente como você se comportaria caso já tivesse obtido o que está pedindo. Gente, para quem não está percebendo, isso aqui é trazer a existência. É você desejar algo que ainda não existe e trazer a existência, conforme diz a palavra de Deus. A mente subconsciente, ela transmutará no seu equivalente físico pelo meio direto e mais prático que estiver disponível qualquer ordem que lhe for dada no estado de crença, aquilo que você acredita, ou mesmo no estado de fé, de que a ordem será cumprida. Muito já foi dito até aqui para lhe proporcionar um ponto de partida do qual você poderá, por experimentação e treino, adquirir a capacidade de misturar fé a qualquer ordem dada ao seu subconsciente. Olha só o que ele está falando aqui para nós. Se nós experimentarmos e treinarmos, nós vamos adquirir essa capacidade de misturar fé a qualquer ordem dada ao nosso subconsciente. Então isso é uma questão de desenvolver essa habilidade, de treinar até conseguir. Se é verdade que alguém pode se tornar criminoso por uma associação com o crime, e trata-se de um fato bem conhecido, também é verdade que se pode desenvolver a fé sugerindo intencionalmente ao nosso subconsciente que ele tem a fé. A mente acaba assumindo a natureza das influências que o dominam. Compreenda essa verdade e você saberá por que é essencial incentivar as emoções positivas como as forças predominantes de sua mente e desencorajar e eliminar qualquer emoção negativa. Uma mente dominada por emoções positivas ou por uma atitude mental positiva, ela se torna um porto favorável ao estado de espírito conhecido como fé.
Uma mente assim, dominada, poderá, quando quiser, dar ao subconsciente instruções que este aceitará e converterá imediatamente em ação. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Desde o início dos tempos, os religiosos eles vêm alertando a humanidade para ter fé, neste ou naquele dogma ou naquele credo, mas se esqueceram de explicar como ter fé. Eles não afirmaram que a fé é um estado de espírito e pode ser induzida pela autossugestão. Numa linguagem que qualquer ser humano é capaz de entender, esse livro descreverá tudo o que se conhece sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida onde ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo, fé em Deus, fé no infinito. Antes de começarmos, lembre-se outra vez que a fé é o elixir eterno que converte vida, poder e ação ao impulso de pensamento. Fé é o elixir eterno que confere vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Vale a pena ler a última frase uma segunda vez, depois uma terceira vez e uma quarta. Vale a pena lê-la em voz alta. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados de acordo com as regras da ciência. A fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. A fé é o elemento químico que, quando misturado à ação, proporciona uma comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração do pensamento comum, criada pela mente humana finita, em seu equivalente espiritual. A fé é o único agente através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser canalizada e usada pela humanidade. Todas as afirmações anteriores podem ser provadas. A prova é simples e de fácil demonstração. Ela está contida no princípio da autossugestão. Concentremos nossa atenção, portanto, no tema da autossugestão e descobramos no que ela consiste e o que é capaz de alcançar. É fato conhecido que uma pessoa ela acaba passando a acreditar naquilo que repete para si mesma. Seja essa afirmação verdadeira ou falsa, se repetirmos uma mentira várias vezes, acabaremos por aceitar essa mentira como verdade e mais, vamos acreditar que ela é a verdade. Todos nós somos o que somos por causa dos pensamentos predominantes que permitimos ocupar nossa mente. Os pensamentos que trazemos deliberadamente para dentro da mente, que incentivamos com empatia e aos quais misturamos uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de nossos movimentos, de nossos atos e de nossas ações. Agora, vem a afirmação de uma verdade muito importante. Pensamentos que são misturados a qualquer sentimento de emoção, eles constituem uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou correlatos. Um pensamento assim, magnetizado, com emoção, ele pode ser comparado a uma semente, que quando plantada em um solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até se transformar em incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. Toda experiência humana e todo pensamento humano, eles ocorrem num ambiente, que é no universo, saturado de energia e sinais irradiados. Da gravidade ao magnetismo, dos raios cósmicos ao raio-x, aos infravermelhos, à luz visível, às ondas sonoras, ao radar, às ondas curtas, aos sinais de rádio e televisão, nós vivemos num mundo constantemente bombardeado de vibrações de energia, das quais, no entanto, só conseguimos perceber diretamente uma parcela ínfima. Da mesma forma, impulsos do pensamento são vibrações de energia transmitidas de um modo profundamente misterioso e ainda não percebido como correntes elétricas e químicas entre as células cerebrais. Embora ainda não compreendamos e nem sejamos capazes de descrever cientificamente como é que esse processo acontece, está claro que os impulsos do pensamento, ao lado da radiação eletromagnética, também se encontram de algum modo por aí. E ao que parecem, podem indicar alguns experimentos com a percepção extrasensorial. Assim como o próprio cosmos,
A experiência humana, ela está repleta de vibrações, repleta de influências do pensamento, tanto pensamentos construtivos quanto pensamentos destrutivos. E a cada momento, ela é caracterizada por vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, infelicidade, além da prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Tanto quanto a atmosfera carrega nas ondas de televisão e de rádio, o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de vozes humanas, todas as quais conservam a própria individualidade e os meios de serem identificados. Desse estoque de experiências, a mente humana ela está constantemente atraindo vibrações que se harmonizam com aquilo que domina essa mente. Qualquer pensamento, qualquer ideia, plano ou objetivo que a pessoa mantiver em sua mente, ela atrai vibrações de pensamento da existência, uma profusão de semelhantes. Ela acrescenta esses semelhantes à sua própria força e cresce até se transformar no mestre motivador principal do indivíduo em cuja mente se abrigou. Voltemos agora ao ponto de partida para aprender como a semente original de uma ideia, de um plano ou um objetivo pode ser plantada na mente. A informação é fácil de transmitir. Qualquer ideia, plano ou objetivo pode ser posto na mente por meio de repetição de pensamento. Por isso eu peço que você escreva uma declaração do seu principal propósito ou de seu objetivo principal definido, que o decore e que o repita em voz alta diariamente até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Eu vou abrir um parêntese para dizer para você que está ouvindo que essa declaração acerca do seu objetivo principal é bem definido. Os passos estão ali no capítulo 1, estão descritos no texto do Instagram. Os passos são simples, então vai lá, siga os passos de 1 a 6 e faça sua declaração. Não deixe para depois, assim que terminar esse nosso encontro aqui, faça. Nós somos o que somos devido às vibrações do pensamento, que captamos e registramos por meio dos estímulos de nosso ambiente, do nosso cotidiano. Tome a decisão de impor ordem à sua vida e de se livrar das influências de qualquer ambiente triste, onde você talvez tenha sido criado ou crescido, no qual esteja atualmente inserido. Ao fazer uma lista dos pontos positivos e das capacidades mentais, você descobrirá que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa deficiência ela pode ser superada e a timidez ela pode ser transformada em coragem, com a ajuda do princípio da autossugestão. Esse princípio ele pode ser aplicado com uma simples disposição dos impulsos positivos do pensamento, registrados por escrito, decorados e repetidos até se tornarem parte do material de trabalho do seu subconsciente. E qual é a fórmula da autoconfiança? Olha só o que está sendo nos revelado aqui. Primeiro, eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo do meu propósito preciso de vida. Assim, eu exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua na direção da sua obtenção e aqui e agora eu prometo realizar essa ação. 2. Entendo que os pensamentos predominantes de minha mente acabarão por se reproduzir em ações externas e físicas e gradualmente se transformarão em realidade física. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa em que pretendo me tornar, criando em minha mente um relato mental preciso. 3. Sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente acabará buscando expressão por algum meio prático de alcançar o objetivo que o fundamenta. Assim, dedicarei 10 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Registrei de forma clara e por escrito a descrição de meu objetivo principal e bem definido na vida e nunca pararei de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para a sua obtenção. 5. Compreendo inteiramente que nenhuma riqueza ou status pode durar a menos que estejam fundamentados na verdade e na justiça.
Assim, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos aqueles que afeta. Obterei êxito, atraindo para mim mesmo as forças que eu desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem graças à minha disposição para servir aos outros. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e um cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá me trazer sucesso. Eu farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. 6. Assinarei meu nome nessa fórmula e vou aprendê-la de cor e repetirei em voz alta uma vez ao dia, com plena fé de que ela gradualmente influenciará meus pensamentos e ações, de modo que eu me torne uma pessoa autossuficiente e uma pessoa bem-sucedida. Essa fórmula está fundamentada numa lei da natureza que ninguém ainda foi capaz de explicar, deixando perplexos cientistas de todas as épocas. Os psicólogos a batizaram de lei da autossugestão e não a investigaram mais. O nome pouco importa. Importante é que a lei funciona. A lei funciona para a glória e para o sucesso da humanidade, se ela for usada de forma construtiva. Se for usada de forma destrutiva, por outro lado, ela vai destruir com a mesma facilidade. Nessa declaração, é possível encontrar uma verdade muito significativa. Aqueles que se veem derrotados e acabam na pobreza, na infelicidade e na dor, devem isso à aplicação negativa do princípio da autossugestão. A causa ela pode ser encontrada no fato de que todos os impulsos do pensamento têm uma tendência a se revestir de seu equivalente físico. Gente, isso aqui é muito importante. A causa pode ser encontrada no fato de que todos os impulsos de pensamento têm uma tendência a se revestir do seu equivalente físico. A mente subconsciente, que é o laboratório químico no qual todos os impulsos de pensamento são combinados e preparados para serem traduzidos e colocados numa realidade física, ela não distingue impulsos do pensamento construtivo ou destrutivo. Ela funciona com o material que nós fornecemos por nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente ela vai traduzir em realidade um pensamento que é movido pelo medo, com a mesma prontidão com que traduzirá em realidade um pensamento que é movido pela coragem, que é movido pela fé. Então, os anais da história da medicina estão cheios de ilustrações de casos de suicídio sugestivo. Uma pessoa pode cometer suicídio por sugestão negativa de modo tão eficaz quanto por qualquer outro meio. Numa cidade do meio oeste, Joseph Grant, funcionário de um banco, ele pegou emprestado uma quantia alta sem autorização dos diretores. Perdeu dinheiro no jogo. E certo dia, um auditor chegou a começar a verificar as contas. Grant saiu do banco, alugou um quarto num hotel da cidade e quando foi encontrado 3 dias mais tarde, estava deitado na cama chorando e gemendo e repetindo sem parar as seguintes palavras: "Meu Deus, isso vai me matar. Não consigo suportar a desgraça." Em pouco tempo ele estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como suicídio mental. Da mesma forma que a eletricidade gira as rodas da indústria e presta um serviço útil se usada construtivamente, ou pode extinguir a vida caso seja usado de modo indevido, a lei da autossugestão o conduzirá à paz e à prosperidade ou ao vale da infelicidade, do fracasso e da morte, conforme seu grau de compreensão e aplicação dos seus princípios. Se você enche sua mente de medo, de dúvida e de descrença em sua capacidade de se conectar às forças da inteligência infinita e usá-las, a lei da autossugestão pegará esse espírito de descrença e o tomará como padrão, pelo qual seu subconsciente o traduzirá no seu equivalente físico. Essa afirmação é tão verdadeira quanto a de que 2 mais 2 são 4. Como o vento que carrega um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguê-lo ou puxá-lo para baixo de acordo com o modo que você dispuser as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer um pode ser alcançado aos píncaros do sucesso que desafiam a imaginação, ela é bem descrita no seguinte poema: se você pensa que está vencido, já está. Se pensa que não se atreve, não se atreverá mesmo.
Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não conseguirá. Se você pensa que vai perder, já perdeu. Pois no mundo nós vemos que o sucesso ele começa com força de vontade. O mais importante é o estado mental. Se você pensa que não está à altura, não está. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si antes de algum dia ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais veloz. Mas dia menos dia, aquele que vence é aquele que acha que pode. Em outras palavras, abrindo parêntese, na Bíblia está escrito: assim como tu pensas, tu és. Simples assim. Então observe as palavras em destaque no poema e você vai compreender o significado profundo que o poema tinha em mente. Em algum lugar do seu organismo, talvez nas células do seu cérebro, dorme a semente do sucesso que, se for despertada e posta em ação, o levará a alturas que talvez você jamais tenha sonhado alcançar. Assim como o músico virtuoso pode conseguir produzir nas cordas de um violino as mais lindas melodias, você também pode despertar o gênio que jaz adormecido em seu cérebro e fazer com que ele jogue para cima, que ele te jogue para cima em direção a qualquer objetivo que você deseja alcançar. Abraham Lincoln foi um sucesso em tudo até chegar aos 40 anos. Ele era um senhor ninguém de lugar nenhum, até uma grande experiência ocorrer em sua vida, despertar o gênio adormecido dentro do seu coração e do seu cérebro e dar ao mundo um de seus verdadeiros grandes homens. Essa experiência surgiu misturada às emoções de tristeza e de amor, por intermédio de Anne Rutledge, a única mulher que de fato amou. É um fato conhecido que a emoção do amor assemelha-se muito ao estado mental conhecido como fé, porque o amor ele chega bem perto de traduzir os impulsos do pensamento de alguém no seu equivalente espiritual. Durante meus longos anos de pesquisa, eu descobri, ao analisar a vida e a obra de centenas de pessoas bem-sucedidas, que por trás de quase todas elas havia influência do amor de um companheiro. Se você deseja provas do poder da fé, examine as realizações de homens e mulheres que o empregaram. No alto da lista aparece Jesus Cristo. A cristandade é uma das maiores forças a influenciar a mente das pessoas. A base da cristandade é a fé. Pouco importando quanta gente possa ter deturpado ou interpretado mal o significado dessa grande força, e pouco importando quantos dogmas e credos criados em seu nome não refletem seus preceitos. A essência dos ensinamentos e as realizações de Jesus, interpretadas como milagres, não eram nada mais, nada menos do que fé. Se fenômenos como os milagres existem, eles só são produzidos por meio de um estado de espírito conhecido como fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. A fé é a base de toda grande religião. Nos Salmos do Antigo Testamento está escrito: amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. O apóstolo Lucas diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E Marcos relata as palavras de Jesus: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. No Alcorão, o profeta diz: certamente, aqueles que acreditam e fazem o bem, seu Senhor os guiará pela sua fé. Rios em jardins de felicidade fluirão debaixo deles. Nos Analectos de Confúcio, o mestre diz: observe a felicidade e a sinceridade como primeiros princípios e avancem continuamente em direção ao que é certo. Essa é a forma de exaltar a sua virtude. Na Bhagavad Gita, encontramos a fé de cada um está de acordo com a sua natureza. Uma pessoa é conhecida pela fé. É possível se tornar aquilo que se quer ser, caso se contemple constantemente o objeto de desejo com fé. E ainda, aquele que tem fé e é sincero e tem o domínio dos sentidos, ele conquista a sabedoria. Ao conquistá-la, alcança na mesma hora a paz suprema. Mas os ignorantes que não têm fé e são cheios de dúvidas, perecem.
Não existe esse mundo, nem um mundo mais além, nem felicidade para quem duvida. Consideremos o poder da fé conforme demonstrado por Mahatma Gandhi, da Índia, que exortou seus fiéis a serem a mudança que vocês querem ver no mundo. Nesse homem, o mundo teve um dos mais espantosos exemplos das possibilidades da fé que a civilização já conheceu. Gandhi, ele exerceu mais poder do que qualquer outra pessoa que tenha vivido em sua época. E, no entanto, ele não dispunha das ferramentas ortodoxas do poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e equipamentos bélicos. Gandhi, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa, ele não tinha roupas, mas ele tinha poder. E como ele conseguiu esse poder? Ele o criou a partir da sua compreensão do princípio da fé e por sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou pela influência da fé aquilo que o mais forte poderio militar da Terra não conseguiu, nem jamais conseguirá com soldados e equipamentos bélicos. Ele realizou um espantoso feito de influenciar 200 milhões de mentes a se unirem e se moverem em uníssono como uma só mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir isso? Um dia, os empregados, assim como os patrões, descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está nascendo. Durante a recessão econômica mundial recente, o mundo inteiro teve ampla oportunidade de testemunhar o que a falta de fé faz com os negócios. A civilização, sem dúvida, produziu seres humanos inteligentes para utilizarem essa grande lição. Durante esse período de dificuldade, o mundo ele teve provas abundantes de que o medo generalizado pode paralisar as engrenagens da indústria e dos negócios. Dessa experiência surgirão líderes que saberão tirar proveito do exemplo de Gandhi e aplicar aos negócios as mesmas táticas que ele usou para construir o maior grupo de seguidores conhecidos na história mundial. Esses líderes vão surgir entre os desconhecidos, que hoje trabalham em siderúrgicas, minas de carvão, fábricas e pequenas e grandes cidades dos Estados Unidos. Os negócios estão prestes a sofrer uma reforma. Não se enganem. Os métodos do passado, baseados em ambições em combinações de força e medo, serão suplantados pelos melhores princípios da fé e cooperação. Pessoas que trabalham receberão mais do que salários, participarão cada vez mais dos lucros do negócio, assim como aquelas que fornecem o capital. Mas primeiro precisam dar mais aos seus patrões e parar de reclamar. Parar de tentar obter vantagem por meio da força às custas do público. Elas precisam conquistar o direito de participar dos lucros. Além disso, o mais importante de tudo, elas serão comandadas por líderes que compreendem e aplicam os princípios empregados por Gandhi. Somente assim os líderes conseguirão de seus seguidores o espírito de colaboração integral, que constitui o poder em sua forma mais elevada e mais duradoura. Esse período espetacular em que vivemos e do qual começamos a sair, exauriu as pessoas até a alma. Seus líderes utilizaram os trabalhadores como se eles fossem peças de máquinas frias. Foram forçados a isso pelos empregados que tentaram às custas de todos os envolvidos obter sem dar. O lema do futuro será a felicidade e contentamento humano. E quando esse estado de espírito for alcançado, a produção ocorrerá por conta própria, com mais eficiência do que qualquer coisa que já foi realizada quando os trabalhadores não queriam e não conseguiam misturar sua mão de obra à fé e ao interesse individual. Devido à necessidade de fé e cooperação na condução dos negócios e da indústria, é ao mesmo tempo interessante e útil analisar um acontecimento que proporciona uma excelente compreensão do método pelo qual grandes chefes da indústria e dos negócios acumularam imensas fortunas, dando antes de tentarem obter. O acontecimento escolhido para essa ilustração remonta a 1900, quando a United States Steel Corporation estava sendo formada. Quando estiver lendo a história, lembre-se desses fatos fundamentais e você vai entender como ideias foram convertidas em imensas fortunas. Primeiro, a imensa United States Steel Corporation ela nasceu na mente de Charles M. Schwab, na forma de uma ideia que ele criou graças à sua imaginação. Segundo, ele misturou a fé à sua ideia. Terceiro,
Ele formulou um plano para transformar a sua ideia em realidade física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação com seu famoso discurso na University Club. E quinto, no quinto ele aplicou e se ateve a seu plano com persistência e o sustentou com uma decisão firme até ele ter sido integralmente executado. E sexto, ele preparou o caminho até o sucesso com um desejo ardente de sucesso. Se você for uma daquelas pessoas que muitas vezes se pergunta como as grandes fortunas são acumuladas, essa história sobre a criação da United States Steel Corporation, ela será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os indivíduos podem pensar e enriquecer, essa história será esclarecedora, pois é possível ver na formação da United Street Steel a aplicação de uma parcela importante dos 13 passos para a riqueza que são descritos nesse livro. Essa espantosa descrição do poder de uma ideia, ela foi feita com dramaticidade por John Lowen no The New York World Telegram, por cuja cortesia está aqui reproduzido. Um belo discurso de $1 bilhão após o jantar. Vou beber aqui uma água para poder prestar muita atenção nesse discurso de poder. Vamos ver o que está escondido aí por trás. Preparadas, meninas? Sim. Então vamos lá. Na noite de 12 de dezembro de 1900, quando cerca de 80 membros da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes da University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem da região oeste, nem meia dúzia de convidados se dava conta de que estavam prestes a testemunhar o acontecimento mais importante da história industrial dos Estados Unidos. John Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com o coração repleto de gratidão pela generosa hospitalidade demonstrada por Charles M. Schwab durante uma visita recente a Pittsburgh, eles tinham organizado o jantar para apresentar o dono da siderúrgica de 38 anos de idade à comunidade de banqueiros da Costa Leste. Eles não imaginavam que Schwab fosse atropelar o encontro. Na verdade, eles o alertaram de que os peitos cobertos pelas camisas engomadas de Nova York não eram suscetíveis à oratória e que se ele não quisesse entediar os Stillmans, Hermans e Vanderbilts, seria melhor se ater a 15 ou 20 minutos de banalidades polidas e parar por aí. Até mesmo John Morgan, eu vou colocar assim, J.P. Morgan, tá? Sentado à direita de Schwab, como convinha sua dignidade imperial, ele pretendia prestigiar a mesa do banquete apenas por um curto tempo. No que dizia respeito à imprensa e ao público, por sua vez, o evento todo tinha tão pouca importância que os jornais do dia seguinte sequer o mencionaram. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados começaram a saborear seu jantar de 7 ou 8 pratos. As poucas conversas que houve foram comedidas. Raros daqueles banqueiros e corretores já haviam encontrado Schwab, cuja carreira florescera às margens do Monogarrella, e nenhum o conhecia bem. Entretanto, antes que a noite acabasse, eles, e junto com eles o Morgan, que é o mestre do dinheiro, seriam arrebatados e um rebanho de $1 bilhão, a United Steel Street Corporation, seria concebido. Talvez seja uma lástima, do ponto de vista da história, não haver nenhum registro do discurso de Charles Schwab nesse jantar, porque posteriormente ele chegou a repetir alguns trechos do discurso durante um encontro semelhante com banqueiros lá em Chicago. E mais tarde ainda, quando o governo abriu um processo para destruir o truste do aço, ele deu do banco das testemunhas sua versão dos comentários que estimularam em Morgan um frenesi de atividade financeira. É provável, contudo, que tenha sido um discurso singelo, um tanto incorreto do ponto de vista gramatical, porque Schwab nunca se preocupou com floreios de linguagem. Recheado de perspicácia e repleto de tiradas divertidas, apesar disso, o discurso ele teve uma força e um efeito avassaladores dos estimados 5 bilhões em capitais representados pelos convivas. Uma vez encerrado o discurso,
Com os presentes ainda ali sobre o seu feitiço, Morgan levou o orador até um banco próximo, bem próximo à janela, onde as pernas desequilibrando-se no assento alto e desconfortável, os dois ainda passaram mais uma hora conversando. A magia da personalidade de Schwab fora ligada em força total, mas o mais importante e duradouro era o programa coerente e preciso por ele apresentado para o engrandecimento do aço. Muitos outros homens já tinham tentado despertar o interesse de Morgan para criar um trust do aço seguindo os padrões dos conglomerados de fabricantes de pão, de estruturas metálicas, da indústria açucareira, da borracha, do uísque, do petróleo e do chiclete. O apostador J. One Gates, ele insistira, mas Morgan não confiava nele. Os irmãos Murray, Bill e Jim, investidores de Chicago que haviam criado um trust de fósforos e uma corporação de biscoitos, tinham insistido no fracasso. Tinham insistido e tinham fracassado. Albert H. Gary, o Carola, advogado do interior, ele quisera patrociná-lo, mas não era importante o suficiente para impressionar. Antes que a eloquência de Schwab conduzisse J.P. Morgan a níveis de onde ele pudesse visualizar os sólidos resultados da mais audaciosa empreitada financeira já concebida, o projeto era considerado um sonho delirante de excêntricos acostumados a ganhar dinheiro fácil. O magnetismo financeiro iniciado, uma geração antes para atrair milhares de empresas pequenas e às vezes mal administradas, para integrarem grandes conglomerados capazes de esmagar a concorrência, conseguirá funcionar no mundo da siderurgia graças aos recursos do jovial pirata dos negócios J.W. Gates. Gates já havia firmado a American Steel and Wire Company com uma série de empresas de pequeno porte e junto com J.P. Morgan criaram a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bridge eram duas outras empresas de Morgan e os irmãos Moore tinham abandonado o ramo dos fósforos e biscoitos para formar o American Group, de fabricantes de folhas de Flandres, aros e chapas de aço, e o National Street Company. No entanto, esses outros conglomerados eles eram insignificantes se comparados ao gigantesco trust de Andrew Carnegie, controlado e operado por 53 membros societários. Eles podiam unir forças quando quisessem, mas nem todos juntos conseguiriam arranhar a organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. O velho e excêntrico escocês também sabia do alto do magnífico castelo de Skibo, que ele vinha observando, primeiro achando graça e depois ressentindo as tentativas das pequenas empresas de Morgan de competir com seus negócios. Quando essas tentativas se tornaram excessivamente ousadas, o temperamento forte de Carnegie ele se transformou em raiva e em retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina siderúrgica dos rivais. Até então, não tinha se interessado por arames, por canos, por aros ou por chapas de aço. Contentava-se em vender o aço cru para essas empresas e deixar que elas o moldassem no formato que quisessem. Agora, com Schwab como seu chefe e hábil braço direito, planejava aniquilar seus inimigos. E foi assim que Morgan viu, no discurso de Charles M. Schwab, a solução para o seu problema de conglomerado. Um trust sem Carnegie, que é o gigante entre todos eles, não seria um trust de verdade, e sim um doce de ameixas sem ameixas, como disse um escritor. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida, sugeria ainda que não prometesse que o imenso negócio de Carnegie poderia ser trazido para debaixo do guarda-chuva de Morgan. Ele falou sobre o futuro do aço para o mundo, sobre a reorganização para melhorar a eficiência, especialização, eliminação das usinas mal sucedidas e concentração de esforços nas unidades bem-sucedidas. Falou ainda sobre economias no tráfego do minério, economias nas despesas gerais e administrativas e conquista dos mercados estrangeiros. Mais do que isso, ele relatou aos bucaneiros entre os presentes quais eram os erros em sua pirataria habitual. Seus objetivos, deduziu ele, eram de criar monopólios, aumentar os preços e embolsar gordos dividendos por privilégios. Schwab condenou esse sistema de modo taxativo. A miopia dessa política, disse ele à plateia, residia no fato de que ela restringia o mercado numa época em que tudo clamava por expansão. Ao baratear o custo do aço, argumentou ele que seria possível criar um mercado de expansão infinita.
Novos usos para o aço seriam inventados e uma boa parcela do comércio mundial poderia ser abocanhada. E, na verdade, embora ele não soubesse disso, Schwab era um defensor da produção em massa moderna. Assim, o jantar na University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa pensar nas previsões cor-de-rosa de Schwab. Schwab voltou para Pittsburgh para administrar os negócios do pequeno Andrew Carnegie, no ramo do aço, enquanto Gary e os outros retornaram a seus índices de ações para esperar o momento certo de fazer a jogada seguinte. Não demorou muito, Morgan precisou de cerca de uma semana para digerir o banquete de racionalidade que Schwab tinha lhe servido. Após se assegurar de que não iria sofrer nenhuma indigestão financeira, mandou chamar o rapaz e constatou que Schwab se mostrava um tanto reticente. Carnegie, talvez, não gostasse de saber que o presidente de confiança da sua empresa estivera flertando com o imperador da Wall Street, a rua em que Carnegie jamais pisaria. O intermediário John W. Gates sugeriu então que se Schwab, por acaso, estivesse no Hotel Bellevue na Filadélfia, J.P. Morgan também aparecesse por lá. Quando Schwab chegou, porém, Morgan estava inconvenientemente adoentado em Nova York. E assim, diante do insistente convite do homem mais velho, Schwab foi até aquela cidade e se apresentou na porta da biblioteca do investidor. Alguns historiadores econômicos defenderam a versão de que, do início ao fim do drama, quem preparou o terreno foi Andrew Carnegie, de modo que o jantar em homenagem a Schwab, o discurso famoso, o encontro noturno entre Schwab e o mestre do dinheiro, todos foram acontecimentos orquestrados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele não sabia nem se o patrãozinho, como o Andrew Carnegie, era conhecido. Iria escutar uma oferta de compra, sobretudo uma oferta feita por um grupo de indivíduos que Andrew considerava imbuídos de uma aura nada santa. Schwab, porém, levou para o encontro, escritas de próprio punho, 6 folhas de números bem desenhados que representavam, na sua opinião, o valor físico e a capacidade potencial de lucro de cada usina siderúrgica que ele considerava uma estrela fundamental do novo firmamento do aço. 4 homens passaram a noite inteira analisando esses números. O principal deles, naturalmente, foi Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Ao seu lado estava seu sócio aristocrata Robert Bacon, estudioso e distinto cavalheiro. O terceiro é J.W. Gates, que Morgan desprezava como apostador e usava como ferramenta. O quarto era Schwab, que sabia mais sobre os processos de produção e venda do aço do que qualquer outro naquela época. Ao longo desse encontro, os números de Schwab nunca foram questionados. Se ele dizia que uma empresa valia tanto, ela valia esse tanto e ponto, nada mais. Ele também insistiu para que fossem incluídas no conglomerado apenas as empresas por ele apontadas. Havia concebido uma corporação na qual não podia haver duplicidade, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que quisessem despejar suas empresas sobre os largos ombros de Morgan. Assim, ele deixou de fora propositalmente diversas das empresas maiores sobre os quais os Walrus e os Carpenters de Wall Street haviam lançado olhares de cobiça. Quando o dia raiou, Morgan se levantou e se espreguiçou. Restava apenas uma pergunta. O senhor acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Indagou ele. Eu posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir fazê-lo vender, eu abraço o projeto, disse Morgan. Até ali tudo bem, mas será que Carnegie irá vender? Quanto ele irá pedir? Schwab imaginava algo em torno de 320 milhões de dólares. Que tipo de pagamento ele iria aceitar? Ações ordinárias, ações preferenciais, título, dinheiro vivo? Ninguém seria capaz de levantar $1/3 bilhão em espécie. Em janeiro, houve uma partida de golfe no gramado coberto da geada de campo de St. Andrews, em Westchester, com Andrew envolto em suéteres para se proteger do frio e Charlie como diabo falando animadamente para sustentar a moral do chefe. No entanto, nenhuma palavra sobre negócios foi dita, até a dupla se acomodar no calor aconchegante do chalé de Carnegie, ali perto. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários da University Club, Schwab despejou as reluzentes promessas de uma aposentadoria confortável e de incontáveis milhões para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie capitulou.
escreveu num pedaço de papel, entregou para Schwab e disse: está bem, vamos vender por esse valor. A quantia era aproximadamente 400 milhões de dólares, obtida pagando os 320 mencionados por Schwab como valor base e acrescentando 80 milhões, representando a valorização ao longo dos 2 anos anteriores. Mais tarde, no Convergium transatlântico, o escocês disse a Morgan com pesar: gostaria de ter pedido a vocês 100 milhões de dólares a mais. Se tivesse pedido, teria levado, respondeu Morgan, animado. Houve muitos protestos, claro. Um correspondente britânico enviou um cabo dizendo que o mundo do aço internacional estava consternado com aquele gigantesco conglomerado. Hadley, reitor da Yale, declarou que a menos que os trustes fossem regulamentados, o país podia se preparar para o imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Keynes, um hábil manipulador de ações, iniciou seu trabalho de empurrar os novos papéis para o público com tanto vigor que toda a gordura estimada por alguns em quase 600 milhões de dólares foi absorvida num piscar de olhos. Assim, Carnegie conseguiu seu dinheiro, o grupo de Morgan conseguiu 62 milhões por todo o seu trabalho e todos os rapazes da Gates Gray também faturaram com isso. Aos 38 anos, Schwab obteve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova companhia e permaneceu no controle até 1930. A emocionante história de grandes negócios que você acaba de ler foi incluída nesse livro por ser uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo ele pode ser transmutado no equivalente físico. Eu imagino que alguns leitores questionarão a afirmação de que um mero desejo intangível possa ser convertido em seu equivalente físico. Alguns, sem dúvida, dirão: não se pode converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da United States Steel. Essa gigantesca organização ela foi criada na mente do homem. O plano que proporcionou a organização, as usinas siderúrgicas que lhe deram estabilidade financeira, foi criado na mente do mesmo homem. A sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que produziram a United States Steel. As usinas e os equipamentos adquiridos pela empresa, depois de ela conseguir sua existência jurídica, foram incidentais, mas uma análise cuidadosa revelará que o valor avaliado dos bens adquiridos teve um aumento estimado de 600 milhões de dólares, com a simples transação que os consolidou sob uma mesma administração. Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, somada à fé, com a qual ele a transmitiu para as mentes de J.P. Morgan e dos outros, foi colocada no mercado com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Uma quantia nada significante para uma única ideia. O que aconteceu com alguns daqueles que levaram seu quinhão do lucro que essa transação rendeu é uma questão com a qual nós não vamos nos preocupar agora. O aspecto importante dessa espantosa realização é que ela funciona como uma prova inquestionável da solidez da filosofia descrita neste livro, porque essa filosofia foi a trama e a urdidura de toda a transação. Além disso, o caráter prático da filosofia foi demonstrado pelo fato de que a United States Steel Corporation ela prosperou e veio a se tornar uma das companhias mais ricas e mais poderosas dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando que os 600 milhões de lucro que a ideia de Schwab rendeu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantia é limitada apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida. Seja lá qual for o preço que estiver pedindo por ter passado por aqui. Meu Deus, ai gente, olha só para isso. A quantia é limitada apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé, ela remove limitações. Mas lembre-se disso. Quando estiver pronto para negociar com quem, gente? Com a vida. Seja lá qual for o preço que estiver pedindo por você ter passado por aqui. Lembre-se também de que o homem que criou a United States Steel Corporation era praticamente desconhecido naquela época. Até dar luz à sua famosa ideia, ele era apenas o sexta-feira de Andrew Carnegie. E depois disso,
ele alçou-se rapidamente a uma posição de poder, fama e riqueza. E assim como todos os grandes conquistadores, ele se alçou nas asas da fé, que pôde ser criada por uma poderosa força conhecida como autossugestão. Uau! Gente, esse discurso, essa história aí desses gigantes da indústria, ela pode ter sido cansativa. Mas se você prestou atenção, é interessante que o Schwab, né, que teve a ideia, ele simplesmente ele usou o poder da autoridade que tinha o Andrew Carnegie. Quer dizer, ele usou a autoridade de Andrew Carnegie, criou uma ideia, uniu muitas mentes brilhantes, principalmente J.P. Morgan, que naquela época era o homem do dinheiro, era um banqueiro mais famoso da cidade, e outras personalidades, e ele conseguiu. Ele não tinha, de repente, ele não entrou com nada, ele só entrou com a ideia, e olha quanto essa ideia rendeu para ele, simplesmente porque ele era alguém que compartilhava com Andrew Carnegie, até porque se Andrew Carnegie soubesse de alguma intenção antes, talvez ele não tivesse cooperado ou tivesse concordado em vender a empresa. Mas, por outro lado, Andrew Carnegie também faturou bilhões, né? E como eu não sei se eu falei para vocês, né, sobre a história dos gigantes da indústria. Se vocês assistirem, vocês vão entender o que aconteceu, porque lá tem essa transação que está sendo mencionada aqui. E é bem interessante. E aqui a gente finaliza o capítulo de hoje. E amanhã nós vamos começar o capítulo 3 sobre autossugestão. Tudo aquilo que a sua mente for capaz de conceber e acreditar, você pode alcançar com atitude mental positiva e você pode influenciar o seu subconsciente. E essa influência, ela é o terceiro passo, conforme diz a filosofia do sucesso aqui para a riqueza. Para você que está no Instagram, eu vou finalizar aqui. Beijo no seu coração, obrigada por estar comigo nesse momento. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz. Logo mais esse vídeo vai estar disponível e você pode voltar ao início para você conhecer esse capítulo sobre a fé, esse elixir eterno, como diz o autor Napoleão Hill, que traz poder e que dá vida aos nossos pensamentos. Beijo, que Deus te abençoe e a gente vai continuar essa leitura do livro ainda por algum tempo. Olha, tem bastante página por aqui, então vamos nos deliciar paulatinamente, gradativamente, para receber os princípios que estão guardados. Se você estiver pronto, esses princípios são para você, ok? Beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Valeu, Vivi. Beijo.